Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de termologia e na aula de hoje a gente vai falar sobre o ciclo de Carnot e o ciclo de Otto, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Vamos começar então falando do ciclo de Carnot, um ciclo que foi proposto pelo engenheiro francês de sobrenome Carnot. Pessoal, o negócio é o seguinte, o Carnot propôs um ciclo formado por 4 transformações específicas. Que transformações são essas? Olha só, 2 delas são transformações isotérmicas e 2 delas são transformações adiabáticas. Ainda não tem nenhum ciclo representado para você, eu só desenhei as 4 transformações. Bom, o que o Carnot comprovou? Ele comprovou que se uma máquina operasse seguindo essas 4 transformações, essa máquina ela teria o rendimento máximo possível para aquelas temperaturas de funcionamento. Mas cuidado, pelo amor de Deus, ele é máximo, mas ele não é 100%. Não existe máquina com rendimento de 100%, como a gente viu na aula passada, que é a aula da segunda lei da termodinâmica, tudo bem? E esse ciclo de Carnot, ele é um ciclo teórico. Por quê? Porque as transformações isotérmicas têm que ser transformações muito lentas. E aí a gente não conseguiria colocar na prática um motor para operar com 2 das transformações muito lentas, muito devagar. Daí você vai perguntar, Coelho, mas para que serve então o ciclo de Carnot se ele é teórico? Na verdade, ele serve de referência, porque quando a gente projeta o motor, a gente vai buscar chegar no rendimento mais próximo possível do máximo do rendimento teórico, que seria o rendimento de Carnot, tudo bem? Agora, vamos relembrar as partes de um motor que a gente falou na aula passada. Repara que aqui eu escrevi para você máquina térmica e não escrevi motor, porque a gente pode falar de motor ou de refrigerador, tanto faz, tá certo? Bom, a ideia é a seguinte, a gente tem o calor trocado com a fonte quente, se for motor ele está recebendo o calor da fonte quente, se for refrigerador ele está jogando o calor fora para a fonte quente, mas independentemente do tipo de máquina térmica, o calor trocado com a fonte quente a gente aprendeu que ia chamar de Q1, tudo bem? Aí o que acontece? Se for um motor, ele vai jogar calor fora para a fonte fria. Se for um refrigerador, ele vai retirar calor da fonte fria. Mas independentemente de qual máquina a gente esteja falando, a gente combinou na aula passada que vai chamar de Q2 o calor trocado com a fonte fria. Agora, o que acontece? O Carnot comprovou matematicamente que, se o ciclo operar com 2 transformações isotérmicas e 2 adiabáticas, além do rendimento ser máximo, a razão que existe entre Q2 e Q1 vai ser igual à razão que existe entre T2 e T1. Mas espera aí, quem são T2 e T1? Vamos lá? Se Q1 é o calor trocado com a fonte quente, eu vou dizer para vocês que T1 é a temperatura da fonte quente. E como Q2 é o calor trocado com a fonte fria, eu vou dizer para vocês que T2 é a temperatura da fonte fria, tudo bem? Agora detalhe, essa dedução matemática que o Carnot fez traz para a gente uma outra maneira de determinar o rendimento de uma máquina térmica operando de acordo com o ciclo de Carnot. Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou mostrar para você as partes do ciclo acontecendo e vou te mostrar como que a gente faz para determinar então o rendimento de uma máquina que opera de acordo com o ciclo de Carnot. Então tá ali de novo para a gente o gráfico pressão por volume, eu vou representar para vocês as 2 transformações isotérmicas e as 2 adiabáticas. E vou marcar ali um ponto inicial A, um ponto B, um ponto C e um ponto D. A primeira transformação que eu vou te mostrar é, por exemplo, de A para B. O que a gente percebe? Olha só, a gente sabe que essas 2 linhas mais deitadas são as isotérmicas. E como de A para B, a gente sabe que, olha lá, o volume do A está aqui e o volume do B está aqui, de A para B o volume está aumentando. Então, a gente sabe que de A para B, a gente tem uma transformação chamada de expansão, porque o volume aumenta, e como a temperatura é constante, é uma expansão isotérmica, tudo bem? Agora, de B para C. Olha lá, a transformação que eu tenho de B para C. O que a gente nota ali? Eu tenho aqui o volume do B e aqui eu tenho o volume do C. De B para C, o volume está aumentando,
Se o volume está aumentando, é uma expansão. E a gente anotou antes que essas duas linhas mais em pezinhas são as transformações adiabáticas. Então, de B para C é uma expansão do tipo adiabática, tudo bem? Agora, de C para D. Olha a transformação que eu pus ali para vocês. Eu tenho aqui o volume do ponto C e aqui eu tenho o volume do ponto D. O que a gente percebe? Que de C para D o volume está diminuindo. Como o volume diminui, eu tenho ali uma compressão. Lembra que a gente viu antes que essa linha mais deitadinha, que é a linha que une os pontos C e D, é uma isotérmica. Então, de C para D, eu tenho uma compressão isotérmica, tá certo? E por último, a transformação de D para A, para fechar o nosso ciclo. De D para A, o que a gente tem? Olha lá, eu tenho aqui o volume do ponto D e aqui eu tenho o volume do ponto A. Então, a gente nota que de D para A, o que está acontecendo? O volume está diminuindo. Como essa linha de D para A é das linhas mais inclinadas, ela é a transformação adiabática. Então, de D para A, eu tenho uma compressão adiabática, tudo bem? Agora, pessoal, olha só. Tanto a expansão isotérmica, quanto a expansão adiabática, como a compressão isotérmica e a compressão adiabática, a gente já estudou lá na aula de primeira lei da termodinâmica, onde a gente consegue descobrir o que acontece com o gás em cada uma das transformações, tá certo? Agora eu quero fazer uma outra análise com vocês, que é o seguinte. Eu quero determinar o rendimento, que a gente usa a letra R ou a letrinha grega eta, tanto faz. Lembra que a gente aprendeu lá na aula de segunda lei da termodinâmica que o rendimento é dado por 1 menos Q2 sobre Q1? A gente aprendeu, inclusive, que se na hora da prova você não lembrar quem é Q2, quem é Q1, você tem que pensar o quê? Que o rendimento tem que dar obrigatoriamente positivo. Se ele tem que dar positivo, significa que esse termo aqui tem que ser menor do que 1, e para esse termo dar menor do que 1, a gente combinou que colocaria sempre o valor menor em cima e o valor maior embaixo, tudo bem? Então, na hora, você não precisa ficar decorando quem é Q1, quem é Q2. Se você calcular o rendimento e der negativo, o mais provável é que você inverteu esses dois aqui. Ah, e nem preciso dizer, né? Se você usar o Q2 em caloria, o Q1 tem que ser em caloria. Se você usar o Q2 em joule, o Q1 tem que ser em joule. Agora, continuando, pessoal, o que a gente viu? Eu falei agora há pouquinho para vocês que o Carnot comprovou que, no caso desse ciclo, a razão que existe entre Q2 e Q1 é igual à razão que existe entre T2 e T1. Então, eu posso, no caso do ciclo de Carnot, além de usar essa primeira equação que a gente já tinha aprendido na aula passada, posso escrever que o rendimento é igual a 1 menos T2 sobre T1. Olha, o que você fez ali? Eu só substituí essa razão Q2 por Q1 por essa T2 por T1, tudo bem? E aí a lógica é a mesma, né? Como a gente não tem rendimento negativo, significa para a gente que essa razão tem que dar menor do que 1. E aí, das duas temperaturas que eu tenho, aqui eu vou colocar sempre a temperatura menor, a temperatura fria, né? E aqui eu vou colocar sempre a temperatura maior, que é a temperatura quente. Aqui eu queria muito que você tomasse um cuidado, porque eles tentam enrolar a gente no vestibular, eles tentam enrolar a gente em tudo quanto é tipo de prova. É muito comum a questão te dar uma das temperaturas em Celsius, te dar o rendimento e pedir a outra em Celsius. Você fica muito tentado a fazer essa conta direto, mas não pode. Lembra lá das aulas de transformações gasosas? Eu já te mostrei bem direitinho isso. A gente tem que usar obrigatoriamente a temperatura em Kelvin. Aí você faz todos os cálculos em Kelvin, depois você pega a resposta final e volta para Celsius. Lembra como é que fazia isso? A temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Isso a gente viu lá nas aulas de conversão de escala termométrica, tá certo? Agora, pessoal, eu quero fazer uma análise importante com vocês. Olha só. Por que o rendimento, nem no caso do ciclo de Carnot, onde ele é máximo, pode dar 100%? Pelo seguinte, para dar 100%, a resposta da conta inteira teria que dar 1. Para dar 1, esse termo todo teria que ser igual a 0, e para esse termo todo ser igual a 0, a temperatura 2 teria que ser 0. Só que teria que ser 0 na escala Kelvin. E a gente sabe que na prática é impossível atingir o zero absoluto, que é o 0 Kelvin, tudo bem?
Pessoal, tem uma outra análise um pouco mais aprofundada que eu quero fazer com vocês, que é o seguinte. Ó, eu vou montar um exemplo A aqui para vocês. Vamos supor que a gente tenha a temperatura da fonte fria igual a 10 Kelvin e que a temperatura da fonte quente seja igual a 100 Kelvin. Na hora de calcular o rendimento, a gente vai fazer 1 menos a temperatura da fonte fria, que é 10, dividido pela temperatura da fonte quente, que é 100. E aí a gente vai achar que o rendimento é igual a 1 menos 10 dividido por 100, vai dar 0,1. E aí a gente acha que esse rendimento é igual a 1 menos 0,1, dá 0,9. Ou em porcentagem, dá 90%, tudo bem? Agora olha só, se a temperatura 2 for 10 Kelvin e a temperatura 1, que é a temperatura da fonte quente, for 20 Kelvin, eu vou calcular o rendimento fazendo 1 menos a temperatura fria, que é 10, dividido pela temperatura quente, que é 20. O rendimento vai dar para a gente 1 menos 10 dividido por 20 é 0,5. Conclusão, o rendimento vai dar 1 menos 0,5 é 0,5, que seria 50%. Agora, eu quero comparar os dois casos com vocês. Olha aqui o primeiro. Uma temperatura vale 100, a outra vale 10. E o rendimento deu 90%, tudo bem? Agora o segundo exemplo que eu fiz. Uma temperatura vale 10, a outra vale 20. As temperaturas são mais próximas que no caso anterior, ó. Antes uma era 100, a outra era 10. Agora uma é 20, a outra é 10. Então as temperaturas são mais próximas e o rendimento deu menor. Então vamos lá. Olha só, onde as temperaturas são mais próximas, o rendimento deu menor. Agora, quando as temperaturas da fonte quente e da fonte fria são mais distantes, mais afastadas, o rendimento deu maior. Então pode aparecer para você uma expressão que diga o seguinte: quanto maior a diferença entre as temperaturas da fonte quente e da fonte fria, maior é o rendimento da máquina de Carnot. Tá certo, tudo bem? Então vamos deixar ali uma última anotação, lembrando então que nem no caso de um motor de Carnot, o rendimento vai ser igual a 100%, tudo bem? Em hipótese alguma. No ciclo de Carnot, o rendimento ele é máximo, porém ele não vai ser 100%. Agora, pessoal, olha só, eu vou representar para vocês de novo ali as duas transformações isotérmicas e as duas adiabáticas, vou marcar os mesmos pontos A, B, C e D, só que nota a diferença para o ciclo anterior que eu te apresentei. Agora, a primeira transformação vai ser do ponto A para o ponto D, depois de D para C, depois de C para B e depois de B para A. É o mesmo ciclo de Carnot, só que representado no sentido anti-horário. Então, uma informação que a gente percebe é que o ciclo de Carnot é um ciclo reversível. Agora, lembra o que a gente estudou lá nas nossas aulas sobre transformações cíclicas? Quando eu tenho um ciclo no sentido horário, o trabalho termodinâmico é um trabalho positivo, e nesse caso a gente está se referindo ao funcionamento de um motor, tudo bem? E quando o ciclo é no sentido anti-horário, o trabalho termodinâmico é um trabalho negativo, e nesse caso a gente está falando de um funcionamento de um refrigerador. No caso, se o ciclo é formado por duas transformações isotérmicas e por duas adiabáticas, no caso do sentido horário é um motor de Carnot, e no sentido anti-horário é um refrigerador de Carnot, tudo bem? Agora vamos usar essas informações que a gente estudou sobre o ciclo de Carnot para resolver um exercício. Uma máquina térmica operando em um ciclo de Carnot trabalha entre as temperaturas menos 73 graus Celsius e 227 graus Celsius. Em cada ciclo, a máquina recebe 500 joules de calor da fonte quente. Analise as afirmativas a seguir. Na afirmativa 1, ele pergunta sobre o rendimento dessa máquina térmica. Na 2, ele fala sobre o trabalho realizado. E na 3, sobre o calor rejeitado por ciclo para a fonte fria. Vamos dar uma olhada em cada alternativa em separado. Então vamos lá. Para a gente calcular o rendimento, a gente usa a equação que a gente aprendeu para o ciclo de Carnot, que é 1 menos T2 sobre T1. E como a gente sabe que não existe rendimento negativo, a gente tem uma certeza, né? Que esse termo aqui precisa ser um termo menor do que 1. Então, a gente sabe que das duas temperaturas, aqui em cima eu tenho que colocar a temperatura da fonte
fria, e aqui embaixo eu tenho que colocar a temperatura da fonte quente, tudo bem? E detalhe, essas temperaturas foram passadas ali para a gente, da fonte fria menos 73 graus Celsius e da fonte quente 227 graus Celsius. Só que a gente combinou que não vai usar essas temperaturas em Celsius, a gente tem que usar em Kelvin. Então, para a gente, a temperatura da fonte fria vai ficar o menos 73 e eu somo 273 para transformar para Kelvin, tudo bem? Vamos lá? Menos 73 mais 273 vai dar para a gente 200 Kelvin. E a temperatura da fonte quente, eu vou pegar o 227 que ele deu e também vou somar 273 para transformar para Kelvin. Bom, vamos lá. 227 mais 273 vai dar para a gente 500 Kelvin. Então, o rendimento dessa nossa máquina de Carnot fica para a gente 1 menos T2, a temperatura da fonte fria, que é 200, dividido por T1, que é a temperatura da fonte quente, que é 500. Seguindo, pessoal, o rendimento é igual a, o mínimo ali fica 500, aí a gente tem 500 por 1 vai dar 500. Menos 500 por 500 dá 1, vezes 200, vai dar 200. Seguindo, o rendimento é igual a 500 menos 200 é 300, dividido por 500. A gente pode simplificar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. E com isso a gente chega que o rendimento é igual a 3/5, ou seja, o rendimento vai dar para a gente 0,6. Em porcentagem, como ele pediu ali para a gente, é só a gente pegar esse valor e multiplicar por 100. Então, dizer que o rendimento é 0,6 é a mesma coisa dizer que é 60%. Tudo bem? Então, o item 1 está errado. Ele falou para a gente que o rendimento é 40%. Vamos fazer o seguinte, vamos anotar aqui então que o item 1 está falso. E vamos deixar anotado também que a gente achou que o rendimento é igual a 60%, né? Ou 0,6, tanto faz. Item 2. O trabalho realizado pela máquina é de 300 joules. Pessoal, olha só, a gente sabe que o rendimento de uma máquina térmica é o trabalho, ou seja, a energia útil, dividido pela energia que ele consome, que ele recebe para funcionar, no caso, o calor recebido da fonte quente. A gente sabe do enunciado o calor recebido da fonte quente. E a gente sabe do item anterior o valor do rendimento. Com isso, a gente consegue calcular o trabalho termodinâmico. Então, a gente sabe, vamos lá, rendimento 0,6 é igual ao trabalho dividido pelo calor da fonte quente que foi dado para a gente, 500 joules, tudo bem? Aí, o trabalho é igual a... Esse 500 que está aqui dividindo vai lá para o outro lado multiplicando, então fica para a gente 0,6 vezes 500. E aí, o trabalho vai dar para a gente 0,6 vezes 500, 300 joules, tudo bem? E é exatamente isso que ele perguntou no item 2. Então, vamos anotar aqui do lado que o item 2 é verdadeiro, tudo bem? Eu também vou deixar registrado aqui em cima para a gente que o trabalho termodinâmico é igual a 300 joules, tudo bem? Item 3. O calor rejeitado por ciclo para a fonte fria é de 200 joules. Pessoal, vamos fazer o seguinte, olha só. Vou colocar para vocês ali o nosso motor. E vamos anotar as informações que a gente já sabe. Olha só, esse motor está recebendo calor da fonte quente igual a 500 joules. Essa informação foi dada no enunciado. Esse motor está realizando um trabalho de 300 joules, que é o que a gente acabou de ver no item 2. Agora vamos pensar um pouquinho, olha só. Ele está recebendo 500 joules de calor. Está aproveitando 300 para fazer o carro andar. Conclusão, sobra a quantidade de calor que ele vai jogar fora para a fonte fria, que são para a gente
os 200 joules. Aí a gente entra num balanço importante, que é a questão do princípio da conservação da energia. Estão chegando para a gente aqui 500 joules de energia. E estão saindo também para a gente aqui 500 joules de energia. A soma do que chega é igual à soma do que sai. Princípio de conservação da energia, tá certo? Agora, você pode dizer para mim, Coelho, eu não gosto de desenhar esse esqueminha e ficar fazendo esse raciocínio, eu prefiro a equação. Não faz mal, né? A gente aprendeu que o trabalho era o quê? Era o calor que ele recebe menos o calor que ele joga fora. Então, o trabalho é 300 joules. O calor que ele recebe, calor recebido, pessoal, é da fonte quente. Calor jogado fora é para a fonte fria. Então, vamos colocar os valores que a gente tem ali. Calor recebido é 500 menos o calor trocado com a fonte fria, que é o que ele quer achar. Vou levar esse menos QF para o outro lado, ele vai positivo, fica QF. Vou deixar o 500 aqui e vou trazer o 300 lá para a direita. Como ele está positivo, ele vem negativo. E com isso, a gente chega que o calor trocado com a fonte fria, jogado fora para a fonte fria, é de 200 joules. Enfim, de qualquer uma das duas maneiras, a gente vai obrigatoriamente achar a mesma resposta, tudo bem? Bom, foram exatamente 200 joules que ele perguntou, então o item 3 é verdadeiro também. E aí ele pergunta, está ou estão corretas 1 e 2, 2 e 3, 1 e 3, somente 2 ou somente 3. Das alternativas que ele deu, a gente tem como gabarito, então, a letra B. Estão corretas as alternativas 2 e 3, tudo bem? Pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o ciclo de Otto. O ciclo de Otto é o ciclo que está relacionado com o funcionamento dos motores de carro que a gente tem hoje, os chamados motores 4 tempos. Os 4 tempos estão relacionados a 4 transformações gasosas. Dessas 4 transformações gasosas, a gente tem 2 delas que são isovolumétricas, que a gente pode chamar de isométricas ou isocóricas, tanto faz. E a gente tem também 2 transformações adiabáticas. Eu vou representar para vocês essas transformações. Aqui na tela, a gente tem ali um gráfico pressão por volume. Então, eu tenho aqui as 2 adiabáticas e aqui as 2 isovolumétricas, tudo bem? Agora, olha só, pessoal. Para a gente entender um pouquinho melhor isso aí, eu vou colocar para vocês ali o cilindro de um motor e vou representar também uma outra pecinha. Essa pecinha é o pistão, tudo bem? É como se fosse o êmbolo de uma seringa. Bom, lá em cima a gente tem as 2 válvulas, uma delas por onde vai entrar o ar e o combustível e a outra delas por onde vai sair o resultado da queima do combustível. Vamos lá, a ideia é a seguinte, então, eu tenho ali as 2 adiabáticas e aqui as 2 isovolumétricas e vou considerar para vocês que essa condição inicial que eu tenho aqui, dentro do cilindro, é para a gente esse ponto inicial aqui, A, tudo bem? Então, uma determinada pressão e um determinado volume. Então, pessoal, olha só, vamos dar uma olhadinha ali no gráfico. O combustível vai passar por várias condições, onde ele vai chegar a passar pelo ponto A, pelo ponto B, pelo ponto C e pelo ponto D. A ideia é a seguinte, vamos começar lá pelo ponto A, que é essa condição da figura que está aí. Acompanhe ali na figura para a gente ver o que vai acontecer primeiro. A primeira coisa é o quê? É a injeção do combustível e aí o pistão vai comprimir esse combustível. Essa compressão é uma compressão rápida, então a gente tem ali no gráfico a passagem do estado A para o estado B, onde o volume diminui. Essa compressão é uma compressão adiabática, tudo bem? Agora o que acontece? Nesse momento é o momento em que vai ter a queima do combustível, onde a gente vai ter um aumento muito grande de pressão. Então olha só, esse aumento de pressão vai ser representado ali no gráfico, só que o volume aqui permanece constante. Então dá uma olhada lá no gráfico, porque daí a gente percebe o quê? A gente percebe um aumento de pressão a volume constante. Nesse momento é que a gente tem a chamada ignição, que é onde tem a queima do combustível, tudo bem? Aí o combustível queima, gera aqui uma região de pressão muito alta. Essa pressão alta vai fazer o quê? Ela vai empurrar esse pistão lá para baixo. Então agora a gente vai ter ali uma expansão bem rápida, é uma expansão adiabática. A expansão vai ser para a gente lá no gráfico a passagem do estado C
para o estado D. Então acompanhe ali comigo no gráfico, olha lá, a passagem do estado C para o estado D. É para a gente, então, essa expansão rápida, a expansão adiabática. E depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar esses gases de combustão fora e vai colocar mais combustível ali. Isso ocorre para a gente a um volume constante. Nesse momento, a gente tem a passagem do estado D para o estado A, completando o nosso ciclo. Acompanha ali comigo na figura, tudo bem? Então esse pra gente é o ciclo Otto, um ciclo formado por 4 tempos, ou seja, 4 transformações, sendo a primeira uma compressão rápida, uma compressão adiabática, depois de B para C, onde a gente tem um aumento considerável de pressão e por consequência um aquecimento dos gases, depois de C para D, a gente tem uma expansão rápida, uma expansão adiabática, e depois uma última transformação a volume constante, onde a gente tem um resfriamento ali da nossa câmara de combustão, tudo bem? E detalhe, pessoal, esse ciclo de Otto que eu acabei de passar ali para você é um ciclo de Otto teórico. Na prática, existem algumas diferençazinhas, mas esse é o ciclo de Otto que é cobrado da gente quando ele aparece em vestibular, tá certo? Agora vamos dar uma olhada no que a gente estudou para conseguir resolver então o exercício. Exercício 2. Responsável pelo projeto do motor a 4 tempos em 1876, Nikolaus August Otto, engenheiro alemão, teve sua patente revogada em 1886, porque alguém já tinha tido essa ideia. Porém, Otto e seus 2 irmãos não se deram por satisfeitos e construíram os primeiros protótipos do seu motor, onde obtiveram grande aceitação por ter um rendimento maior e ser mais silencioso que os modelos concorrentes. A figura a seguir representa um modelo teórico do ciclo Otto. Aí a gente tem a figura ali, e eu pedi para vocês o seguinte: determine o que acontece com o gás na transformação AB. Bom, primeira coisa que a gente precisa para determinar o que acontece é saber dar um nome para essa transformação. Então repara ali no gráfico. De A para B, pela setinha a gente percebe que o volume, que é o que está no eixo horizontal, está diminuindo. Então a gente sabe que é uma compressão, tudo bem? Agora, além de ser uma compressão, a gente sabe, que a gente acabou de estudar, que é uma transformação, que é uma compressão adiabática, tudo bem? Então vamos anotar certinho o nome aqui da transformação. Agora, lá na aula de primeira lei da termodinâmica, a gente aprendeu a anotar as propriedades da transformação com base nesses nomezinhos. Então a gente sabe que, olha só, pelo fato de ser uma compressão, a gente sabe que o trabalho termodinâmico é negativo, porque o volume está diminuindo, tudo bem? Agora, pelo fato de ser uma transformação adiabática, a gente sabe que o gás não troca calor, então o calor trocado é igual a zero. Aí o que a gente faz? A gente escreve a equação da primeira lei da termodinâmica, calor é variação da energia interna mais trabalho, anota o que a gente acabou de ver. O que a gente acabou de ver? Olha só, a gente viu que o trabalho termodinâmico é negativo, que a quantidade de calor é zero. Aí vamos pensar juntos. A soma desses 2 termos dá zero. Se um é negativo, o outro só pode ser positivo. Então significa para a gente que na transformação de A para B, o gás aquece. Gente, é muito importante que você saiba tirar esse tipo de conclusão, tudo bem? Se pintou alguma dúvida, revisa, por favor, a aula sobre primeira lei da termodinâmica, tá bom? Item B. Determine o que acontece com o gás na transformação BC. Vamos lá para a figura, a gente tem a transformação BC aqui, olha só. Primeira coisa importante, a gente sabe que o volume é constante, tudo bem? Então a gente tem um aumento de pressão a volume constante. Nesse caso, a gente vai anotar simplesmente que é uma transformação isovolumétrica. No caso de transformação isovolumétrica, a gente não classifica como expansão ou compressão exatamente pelo fato do volume ser constante. Agora, olha só, se ela é isovolumétrica, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que não tem trabalho termodinâmico, o trabalho é igual a zero. Agora a gente tem que tomar um cuidado. Para a gente tirar uma outra informação, eu não posso usar na transformação isovolumétrica só a pressão ou só o volume, eu tenho que usar os 2 juntos. Se a gente olhar para o produto P vezes V, olha lá,
Quando a gente vai de B para C, a gente percebe que os dois pontos têm o mesmo volume, tudo bem? Porém, a pressão de B tem um valor aqui, pressão do B, e a pressão do C é maior. Então, a gente pode dizer o quê? De B para C, o produto pressão vezes volume está aumentando. E a gente estudou lá na aula de energia interna que toda vez que o produto P vezes V aumenta, a variação da energia interna é positiva, tudo bem? Aí, com base nesses conhecimentos, a gente escreve que calor é variação da energia interna mais trabalho. Anota o que a gente já sabe. O que a gente sabe mesmo lá? Que o trabalho é zero porque é isovolumétrica e que a variação da energia interna é positiva porque o produto PV aumenta. Agora, vamos lá? Se eu somar zero com um valor positivo, a resposta da questão só pode ser positiva. E aí, o que positivo significa para a gente que o gás absorve calor, tudo bem? Para realizar essa transformação. Seguindo, pessoal. Item C. Determine o que acontece com o gás na transformação CD. Lá no gráfico, a transformação CD é essa que eu estou pintando aqui para vocês. O que a gente percebe? Primeiro, em relação ao volume, né? A gente tem aqui o volume do ponto C e aqui o volume do ponto D. Vou anotar para vocês aqui, volume do ponto C e volume do ponto D. A gente percebe que o volume está aumentando. Se o volume está aumentando, a gente pode afirmar que a gente tem ali uma expansão. Então, vamos anotar aqui que é uma expansão. E detalhe, pessoal, a gente sabe do que a gente estudou agora há pouquinho na parte da teoria, que essa expansão é uma expansão adiabática, porque no ciclo Otto eu só tenho isovolumétrica e adiabática. Então, vamos deixar anotado aqui bem certinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o nome da transformação para tirar as nossas conclusões. O fato de ser uma expansão significa para a gente que o trabalho termodinâmico é um trabalho positivo. O fato da transformação ser adiabática significa para a gente que é uma transformação onde eu não tenho troca de calor, tudo bem? Calor trocado é igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever de novo a equação da primeira lei da termodinâmica, Q igual a ΔU mais trabalho, e vai anotar as informações que a gente já sabe. Quais são? Que na expansão o trabalho é positivo, que pelo fato de ser adiabático o calor trocado é zero. Aí vamos pensar junto. A soma desses dois termos tem que dar zero. Se o trabalho é positivo, quer dizer que o ΔU é negativo, e um ΔU negativo significa para a gente que nessa transformação o gás resfria, tudo bem? Mais uma conclusão bem importante. Vamos adiante. E para finalizar, item D. Determine o que acontece com o gás na transformação dA, que é essa que eu estou pintando para vocês ali no gráfico, tudo bem? De novo, de D para A, a gente tem uma transformação que é isovolumétrica. O fato de dizer que ela é isovolumétrica não permite a gente dizer que é expansão ou compressão, exatamente pelo fato do volume ser constante. Mas a gente já consegue tirar aqui uma conclusão que vai ajudar a gente. Que se é uma transformação isovolumétrica, quer dizer que não tem trabalho termodinâmico. Agora, só a pressão não permite a gente concluir nada. Porém, o produto P vezes V permite. Então, vamos dar uma olhada o que acontece com o produto P vezes V nessa transformação. Lá no ponto D, que é o que eu tinha no começo, eu tinha aqui pressão do ponto D. No ponto A, eu vou ter aqui a pressão do ponto A. Bom, os volumes são iguais, dos pontos A e D. Agora, como a pressão está diminuindo, a gente pode dizer o quê? Que o produto P vezes V diminui. Aí a gente tem que voltar no que a gente aprendeu lá na aula de energia interna. A gente aprendeu que quando o produto PV diminui, a variação da energia interna é negativa. Então, olha só, vamos de novo escrever a equação da primeira lei da termodinâmica. Calor é variação da energia interna mais trabalho. Vamos aplicar as informações que a gente acabou de concluir, que são
trabalho zero porque é isovolumétrica, e o ΔU negativo porque o valor de P vezes V está diminuindo. E aí, olha só, se eu tenho zero somado com o valor negativo, a resposta da conta só pode dar negativa. E aí, se a gente sabe que a quantidade de calor é negativa, significa que nessa transformação, o gás, o sistema, ele libera calor, ou seja, está perdendo calor lá para a fonte fria, tá certo? Pessoal, e com isso a gente termina então mais uma aula de termologia, assunto bem importante, principalmente ciclo de Carnot, que é muito cobrado da gente, tá certo? Tchau e até a próxima aula.